Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Nossa aula de hoje vamos fazer a conclusão, vamos concluir a nossa revisão sobre análise morfossintática. Hoje nós vamos trabalhar com ordem direta e ordem inversa da oração, a chamada inversão sintática. Primeiro vamos entender o que significa a ordem direta, para depois entendermos o que é a ordem inversa. Ordem direta da oração. Canonicamente ou usualmente, a língua portuguesa se organiza na construção de frases da seguinte maneira: sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo e objeto. Esta é a ordem canônica da construção de frases na língua portuguesa. Exemplo: eu, sujeito, leciono, verbo, a disciplina língua portuguesa, objeto. Eu leciono a disciplina língua portuguesa, sujeito, verbo, objeto. Porém, eu posso, por exemplo, pegar o objeto ou o predicado e colocar na frente do sujeito. Quando eu faço essa troca dessa ordem canônica, eu fiz uma inversão, ou eu coloquei a oração em uma ordem inversa. Inversão sintática ou ordem inversa da oração. Para exemplificarmos como eu descubro qual é a ordem direta de uma determinada oração, eu vou usar como exemplo o clássico, ou os clássicos, dois primeiros versos do hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro foi escrito à moda de um poema parnasiano, daí uma linguagem mais rebuscada, um preciosismo de linguagem característico, e daí a explicação também de por que há essas inversões sintáticas no hino nacional brasileiro. Ele segue, portanto, a estética, a escrita, né, a linguagem da estética parnasiana. Vamos começar. Aqui estão os dois primeiros versos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Qual é a dica? A dica é a seguinte: você vai ver quais são os blocos que formam essa frase, ou esta oração aqui. Como assim blocos? Os blocos são os seguintes: o substantivo ele sempre vai ser o núcleo de uma função sintática, e o outro que você vai procurar também é o verbo. Então vamos olhar aqui primeiro os substantivos. Deixa eu pegar aqui um outro pincel. Por exemplo, ouviram do Ipiranga, Ipiranga é substantivo, margens é substantivo, povo é substantivo e brado é substantivo. E o ouviram é um verbo. O ouviram já vai ficar aqui sozinho. Deixa eu colocar aqui um pincel de outra cor para marcar o ouviram. Então você percebe o seguinte, que ouviram, ele está aqui sozinho. Agora aqui, ó, do Ipiranga. Olha aqui, ó, é um bloco. Do e Ipiranga estão ligados. As margens plácidas também estão ligados. Por quê? Eu tenho aqui um substantivo e as palavras que estão ao redor do substantivo. Então eles formam pequenos blocos. De um povo heróico. Olha aqui o outro exemplo. Ó, de um povo heróico e o brado retumbante. Olha aqui outro bloco. Observe aqui, ó. De um povo heróico. Ó, estão todos ligados ao substantivo. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Então nós descobrimos agora quais são esses blocos. Qual é o próximo passo? O próximo passo você vai fazer o seguinte. Agora nós vamos, a partir do verbo, descobrir qual é o complemento verbal. Ouviram. Ouviram o quê? É a pergunta. Ouviram o quê? Se você conhece as palavras que estão ali construindo o hino nacional brasileiro, você sabe que o complemento só pode ser esse daqui, porque não dá para dizer assim, ó, ouviram do Ipiranga, porque do Ipiranga não completa o sentido de ouviram, nem as margens plácidas, nem de um povo heróico. O que completa o sentido de ouviram, o complemento verbal de ouviram é o brado retumbante. Brado é grito, retumbante. Um grito que ecoou, poderia ser uma tradução. Então, ouviram o quê? O brado retumbante. Ouviram é o verbo, deixa eu colocar aqui. Ouviram o brado retumbante.
ouviram um brado retumbante. Então aqui eu já tenho o verbo e o seu objeto, o verbo transitivo direto, o objeto direto. Agora sim, depois que eu já descobri qual é o complemento do verbo, eu volto para esse mesmo verbo. Está aqui o verbo ouviram, deixa eu pegar aqui o outro pincel. Está aqui o verbo ouviram. Quem ouviram um brado retumbante? Foi o de um povo heróico que ouviram? Poderia ser, mas olha aqui, começando com preposição, não. Do Ipiranga ouviram? Não. Esses blocos iniciando com preposição parecem mais estar completando o sentido de um núcleo do sujeito. Ou do sujeito da oração nesse caso aqui. Só pode ser as margens plácidas. Então, olha aqui, ó. Quem ouviram um brado retumbante foram as margens plácidas. Então aqui as margens plácidas. Vai ficar um pouco tortinho, vai, mas vamos lá. As margens plácidas. Agora observe que sobraram de um povo heróico e do Ipiranga. As margens plácidas é completada ou por de um povo heróico ou por do Ipiranga. O que completa o sentido de as margens plácidas? Margens plácidas, margens do rio plácidas, Ipiranga, rio Ipiranga. Então, reescrevendo, ficaria da seguinte maneira. Acompanhe aí comigo como é que ficaria. As margens plácidas do rio Ipiranga. A palavra rio aqui está implícita. As margens plácidas do rio Ipiranga. Vou colocar em colchetes porque está implícito, do rio Ipiranga. Ouviram um brado retumbante. Ouviram. Estão acompanhando até aí? O brado retumbante de um povo heróico. Coloquei aqui a oração em sentido direto. Olha aqui os grandes blocos. As margens plácidas do Ipiranga ou do rio Ipiranga é o sujeito. S de sujeito. Ouviram. V de verbo. E o brado retumbante de um povo heróico. O de objeto. Eu coloquei a oração em sentido direto. Vamos recuperar aqui o passo a passo. Qual foi o passo a passo que eu fiz? Dividi a oração em blocos, a partir do substantivo, as palavras que estão ligadas ao substantivo. Ouviram, o verbo ficou sozinho. Ouviram, do Ipiranga. Do Ipiranga 2 está ligado a Ipiranga. As margens plácidas. Plácidas e as estão ligadas ao substantivo margens de um povo heróico. Heróico e de estão ligados ao substantivo povo e brado retumbante. Retumbante e o estão ligados a brado. Pronto, identifiquei os blocos, aí eu peguei aqui ouviram e fui descobrir se esse ouviram tinha um complemento verbal e se tinha, qual era. Ouviram, verbo transitivo direto, ouviram o quê? O brado retumbante, tá aqui, ouviram o brado retumbante. Aí eu fiz a pergunta ao verbo, quem ouviram o brado retumbante? Só sobrava as margens plácidas de um povo heróico. Nós vimos que não poderia ser de um povo heróico, porque está começando aqui com preposição, só sobra as margens plácidas. Como não há nenhuma crase aqui, então as margens plácidas são o sujeito da oração. As margens plácidas do Ipiranga ou do rio Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Pronto, fechamos. E aqui está tudo conservado. Olha aqui, ó, o sujeito que nos ajudou. O sujeito não, o núcleo do sujeito, que é um substantivo. E fechamos o nosso passo a passo. Essa é uma das maneiras de você colocar uma oração que estiver na ordem inversa, na ordem direta. Está aqui o exemplo, dê uma olhadinha aí. Se você quiser, volte, pause, retome o vídeo para você ver esse passo a passo. Qualquer dúvida, mande suas perguntas. E vamos agora treinar com os exercícios. Fiquem com Deus, até a próxima aula.